Bom, vamos dar início à oficina de astronomia número 423, hoje, 15 de setembro de 2017, aqui nas dependências da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, sul do Brasil, promoção do curso de licenciatura em Física e do curso de licenciatura em Matemática da Unicinos, e com o apoio técnico do LabTICS, Laboratório da Informação e Comunicação, Laboratório de Tecnologia da Informação e Comunicação Social, é isso, né? O LabTICS, aqui da Escola da Indústria Criativa da nossa universidade. Inicialmente, as boas-vindas aos colegas, aos amigos que estão aqui presentes. Quem, porventura, está vindo a primeira vez, bem-vindo. Os que já estão retornando, bem-vindos também. O cafezinho já está por aí, né, Tiago? Cortesia das panquecas do Alemão, aqui em São Leopoldo, dentro da Unicinos, e no verão em Capão da Canoa e Garopaba. E depois temos também um livrinho ali. Tiago, passa para o pessoal dar uma olhada. A sugestão de leitura da semana da Livraria Cultural Store, A História da Física. Sugestão da semana. Livro que vocês encontram lá na loja nova da Cultural Store, ali no Centro Comunitário da Unicinos. Bom, meus amigos, a oficina de hoje é a terceira de uma série esporádica que vem sendo desenvolvida aqui, onde eu conto algumas das minhas memórias, principalmente ligadas à observação astronômica, no período até pré-profissional, quando eu ainda era um estudante, um astrônomo amador, e depois, futuramente, também vou contar algumas vivências profissionais. E o assunto de hoje é a observação do Sol, observação solar em luz branca. O que será que significa isso? Nós vamos fazer uma breve introdução a respeito da física das manchas solares. Vamos abordar alguns detalhes sobre o comportamento que as manchas solares apresentam, o que elas são na realidade, e depois vamos relatar um programa pessoal de observação de manchas solares que a gente desenvolveu entre os anos de 1976 e 1987. Foram 11 anos de acompanhamento contínuo do Sol, que eu tive a oportunidade de realizar. Na época, eu era inicialmente um estudante de ensino médio, depois passei para a universidade e já nos últimos anos da pesquisa já estava fazendo pós-graduação. E tive a oportunidade de acompanhar um ciclo inteiro de cerca de 11 anos, onde, dentro desse período, a quantidade de manchas solares varia de uma maneira mais ou menos regular. Então, então, vamos passar inicialmente a uma breve introdução. A nossa estrela, o Sol, ela emite diferentes tipos de radiação eletromagnética. Ondas de rádio, luz infravermelha, luz visível, essa que a gente enxerga normalmente com os nossos olhos, radiação ultravioleta, que serve para a gente se bronzear na praia, ou, se houver descuido, contrair algumas queimaduras de pele, né? Raios-X, não está aqui no slide, mas também um pouquinho de raios gama, etc. Mas o grosso da emissão de energia que o Sol manda para o espaço é feita nessa janela aqui, a janela da luz visível, que em termos de comprimentos de onda vai aproximadamente de 400 nanômetros, 400 bilionésimos de metro, até cerca de 700 nanômetros. É o que nós basicamente enxergamos. Inclusive, essa imagem aqui do Sol na luz visível, não é bem assim que o Sol aparece para o nosso olho, né? Isso aí foi tomado com um filtro
de banda passante muito estreita, e que fica dentro da região visível, né, mas a gente enxerga outros comprimentos de onda também, por isso que a gente não vê o Sol exatamente daquela maneira. A gente vê normalmente o Sol assim como aparece nesse slide. Se eu usar, por exemplo, um filtro amarelo no telescópio, normalmente esse vai ser o aspecto do globo solar. E frequentemente existem pontos escuros na superfície do Sol. Essa superfície que a gente vê, essa superfície amarela, chama-se fotosfera, é a superfície visível do Sol. O Sol não tem superfície sólida, né? É uma bola gasosa, mas a fotosfera ela é definida pelo nível aonde o gás se torna opaco, ou seja, eu não consigo observar mais fundo dentro do Sol, né? Isso me define o nível da fotosfera. E na fotosfera existem as chamadas manchas solares, entre outros fenômenos que acontecem. As manchas solares são os mais destacados. São regiões da fotosfera onde a temperatura é um pouco inferior à temperatura média da fotosfera. A temperatura média fotosférica gira em torno de 6.000 graus Kelvin, e a temperatura típica das manchas em torno de 4.000, 4.500 graus Kelvin. Tá? Então, basicamente, as manchas solares são regiões mais frias da fotosfera. Elas não são negras. A impressão de que as manchas solares são negras é devida à diferença de temperatura que produz uma diferença de brilho, ou seja, o brilho da fotosfera ao redor de uma mancha é muito maior que o brilho que eu teria dentro da mancha. Mas se eu tivesse condições de observar apenas a mancha, eu veria que ainda assim ela é bastante brilhante. Então é uma questão de contraste que leva o olho a acreditar que as manchas solares são negras. Na verdade, elas são somente menos brilhantes que a fotosfera em geral. As manchas solares são conhecidas há muito tempo. Já existem relatos, por exemplo, procedentes da China, do ano 800, antes da nossa era, quando eventualmente apareciam manchas muito grandes. Essas manchas eram visíveis sem telescópios. Claro, 800 a.C. não havia telescópios, né? Mas os chineses já anotavam a presença de manchas no Sol, principalmente quando o Sol era visível através de uma camada de nevoeiro ou próximo do horizonte, quando havia névoa seca e fica aquele Sol vermelho, quando a gente olha para o Sol e praticamente não dói os olhos, né? Nessas ocasiões, às vezes havia grandes manchas solares, e essas manchas atingem visibilidade a olho nu, e os chineses registravam essas coisas. Existem também alguns registros posteriores ao ano 1000 da nossa era, todos a olho nu, e em 1609 foi Galileu, a pessoa que primeiro utilizou um telescópio com finalidade astronômica, foi Galileu que pela primeira vez começou um acompanhamento sistemático do comportamento das manchas solares. Então, isso inclusive na época produziu um pouco de polêmica, né, porque a igreja afirmava que, sendo o Sol obra divina, o Sol tinha que ser imaculado, não podia ter manchas no Sol. E Galileu, mais uma vez, contrariou as crenças vigentes, mostrando que havia, sim, manchas pretas na superfície do Sol, que ele inicialmente interpretou como se fossem acidentes geográficos na superfície do Sol. Hoje nós sabemos que não é nada disso. Bom, é comum que as manchas solares não apareçam isoladas, mas sim em grupos, e esses grupos podem assumir dimensões consideráveis. Vejam aqui, por exemplo, uma imagem, uma foto de um grupo de manchas solares em luz visível, e aqui, na mesma escala, o tamanho da Terra. A imagem fala por si, né? Este é um grande grupo de manchas solares, e realmente esses fenômenos podem ser de dimensões apreciáveis. Aqui temos mais duas imagens
Também as duas em luz visível, a da direita é em preto e branco, e a da esquerda aqui é colorida. O grupo de manchas solares, catalogado como 11.476, visível no dia 11 de maio de 2012, foi um grande grupo. Temos ali a Terra e Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, desenhados em escala, para a gente ter ideia do tamanho do grupo. Aqui tem algumas outras manchas separadas, né? E no dia 7 de abril de 1947, um outro grupo, né? Novamente a dimensão da Terra e de Júpiter, para a gente ter uma ideia das proporções que podem atingir esses fenômenos. Hoje se sabe que, muito frequentemente, existem campos magnéticos de grande intensidade associados com os grupos de manchas solares. O que acontece basicamente é o seguinte, ó, isso aqui é para ser um grupo de duas manchas, uma aqui e a outra ali, e essas manchas se comportam como se fossem polos de um ímã. Então eu tenho linhas de campo magnético correndo de um polo para o outro, né? Mais ou menos como se fosse um ímã com forma de barra. Essas linhas de campo magnético vêm das profundezas do Sol, e normalmente elas interferem na circulação convectiva do gás logo abaixo da fotosfera. Essa camada amarela representa a fotosfera. Imediatamente abaixo da fotosfera nós temos uma camada chamada camada convectiva, que é onde o gás se movimenta. O gás quente sobe, perde calor e desce afundando lá dentro. Normalmente a convecção, que é o mecanismo que traz calor para a fotosfera, é afetada pela presença desses campos magnéticos, e a fotosfera, logo em cima dessa região afetada, esfria. E daí, então, o aparecimento das manchas, né? Então, as manchas solares estão ligadas diretamente com o comportamento do campo magnético solar. Num grupo de manchas solares, nós podemos ter basicamente dois tipos de manchas. As manchas muito pequenas, normalmente chamadas de poros, que apenas mostram um núcleo escuro. Esse núcleo escuro se chama umbra, ou às vezes também sombra. Já nas manchas grandes, a gente tem, além da umbra, o núcleo escuro, uma região difusa mais clara ao redor, que é chamada de penumbra. Normalmente só as manchas de tamanho maior revelam a penumbra. Manchas muito pequenas, normalmente só tem o núcleo. Em 1843, um farmacêutico alemão, que era também, nas suas horas vagas, um astrônomo amador, analisando 2 ou 3 séculos anteriores de observações do Sol, se deu conta que a quantidade de manchas visíveis no Sol variava ao longo dos anos, de maneira que, em média, a cada 11 anos, a quantidade de manchas visível no Sol era máxima. Depois disso, a quantidade ia diminuindo, devagarinho, cerca de 5 anos e meio depois de um máximo, o Sol experimentava um mínimo de manchas, e a partir daí a quantidade começava a crescer vagarosamente de novo, até um outro máximo 11 anos mais tarde. Esse ciclo ficou conhecido como ciclo undecenal, justamente por ser um ciclo de 11 anos. Hoje a gente sabe que existem outros ciclos de variação de manchas solares, ciclos mais longos, inclusive. Mas o ciclo principal, o que é mais aparente, numa escala de tempo relativamente curta, é o ciclo undecenal. E aqui nós temos um gráfico, esse gráfico de baixo, que mostra basicamente a quantidade de manchas solares em função do tempo. Aqui, para vocês terem uma ideia, é 1870, cada divisão aqui são 10 anos, aqui é 1900, 1950,
1980, ano 2000, 2010, 2020. Vejam, então, que existe essa flutuação bastante bem comportada. A quantidade de manchas cresce e, com isso, a área do disco solar ocupada pelas manchas, né, que é o que ele está representando aqui, em termos percentuais, né, e a quantidade sobe e desce, sobe e desce. A periodicidade de 11 anos é relativamente bem estabelecida. O que muda muito de um ciclo para outro é a altura, digamos, a quantidade de manchas no máximo de cada ciclo. Vejam, há uma tendência aqui, né, aos máximos irem aumentando. O ciclo que teve máximo em 1960 foi um máximo relativamente alto, e parece que depois disso a intensidade máxima dos ciclos está diminuindo. Isso é evidência de um dos ciclos de variação maior que caracteriza o comportamento das manchas solares. Quando começa um ciclo, as manchas solares aparecem distantes do equador do Sol, em latitudes mais altas, latitudes solares, latitudes heliográficas mais altas. E à medida que elas vão aumentando de quantidade, o ciclo vai progredindo para o seu máximo, a quantidade de manchas vai aumentando nas vizinhanças da linha do equador do Sol. Então, se eu fizer um gráfico do tempo pela latitude em que aparecem as manchas e os grupos de manchas, eu vou obter essas figurinhas que estão aqui em cima, ó, que parecem as asas de uma mariposa. Isso é realmente chamado de diagrama de mariposas. No início de um ciclo, por exemplo, ó, aqui ao redor de 1880, vocês veem que estava começando um ciclo de manchas. As primeiras manchas que aparecem em latitudes afastadas do equador. 30 graus norte, 30 graus sul. À medida que o ciclo vai progredindo, a quantidade de manchas vai aumentando, os grupos e as manchas vão aparecendo em latitudes cada vez menores, aproximando-se da linha do equador. Então, se eu ploto a latitude de cada mancha, de cada grupo que aparece ao longo de todo o ciclo, eu formo essas asinhas das mariposas, né? E olhem que coisa interessante. Parece que quando o ciclo tem um máximo mais importante, o tamanho das asas das mariposas também é maior, né? Há muitos anos atrás eu tive um estudante aqui do curso de Física que fez um trabalho de conclusão, onde nós fizemos uma correlação do número máximo de manchas de cada ciclo pela amplitude, o tamanho das asas das mariposas de cada ciclo. E realmente existe uma correlação bem interessante, no sentido de que, se o ciclo for mais intenso, com máximo mais alto, as primeiras manchas desse ciclo vão aparecer em latitudes solares mais afastadas do equador, em latitudes mais altas. E se o ciclo for de pequena intensidade, as manchas vão aparecer as primeiras manchas vão aparecer em latitudes menores. É o caso do nosso ciclo atual aqui, ó, que está quase terminando. Vejam as asinhas ali, ó. Praticamente não há manchas visíveis acima das linhas de 30 graus norte e 30 graus sul, né? Ao passo que aqui, nesse ciclo de 1960, que foi um ciclo bem pronunciado, existe uma quantidade considerável de grupos e de manchas que apareceram em latitudes acima dos 30 graus norte ou 30 graus sul, né? E esses ciclos são numerados, vocês estão vendo aqui, ó, 12, 13, 14, 15, 16, etc. E o nosso ciclo atual é o ciclo 24. O máximo desse ciclo foi muito baixo. Está sendo um ciclo bem atípico. E o ciclo que eu acompanhei, né, do início ao fim, foi esse aqui, ó, o ciclo 21. Aproximadamente de 1976 até
1987. Esse aqui é o meu ciclo pessoal de manchas solares, né? Bom, não, eu não acredito em astrologia, coisa nenhuma. Bom, interessante que eu falei ainda há pouco, né? A periodicidade desse ciclo é bem comportada, mas tem períodos históricos em que essa periodicidade desapareceu. Por exemplo, um período compreendido entre 1645 e 1715, conhecido como o mínimo de manchas solares de Maunder. Maunder foi o cara que se deu conta da existência desse mínimo, e que coincidiu com a chamada Pequena Era Glacial lá na Europa. Foi uma época de temperaturas médias bastante baixas, mesmo no verão. Então, aqui nós temos o gráfico, novamente, do número, agora é um número de manchas solares, número mesmo, aqui, em função do tempo. Aqui começam os ciclos, aqueles, o 1, o 2, o 3 e tal, até o atual lá. E vejam, a época do mínimo de Maunder vai aproximadamente de 1650 até 1700 e pouco, 1720. Né? Aqui, praticamente, o número de manchas foi muito baixo e quase não se observou, praticamente sumiu essa periodicidade de 11 anos. A causa disso não é bem estabelecida. Aqui tem outro mínimo, ó, que não está assinalado nesse gráfico. Aqui tem, parece também uma pequena queda, mas tem a impressão que aqui no slide seguinte aparece. Esse outro mínimo chama mínimo de Dalton, foi de 1799 a 1824. E ele incluiu o ano de 1816, que também ficou conhecido na história como o ano sem verão. Aqui, ó, período de 1799 até 1824, 25. E parece que teremos, né, a julgar pelo ciclo que estamos vivendo atualmente, um novo mínimo solar de 2010 para frente, mais ou menos. Bom, aqui esse gráfico mostra, então, esses três mínimos, né? Teve aquele máximo moderno, né, em 1960, 1950, né, assim como tem esses períodos de mínimo, né, tem esses máximos. Né, mas o mais atípico deles, vejam que no mínimo de Maunder, o ciclo undecenal desapareceu. Durante o mínimo de Dalton, ele continua existindo, só que com valores de máximos bastante baixos. Esse é o gráfico de amplitude temporal mais ampla, né? Aqui, no período anterior a 1400, entre, digamos, 1100 e 1400, há vários relatos da presença de manchas a olho nu, visíveis a olho nu. E onde tem muito relato de mancha visível a olho nu, se deduz que os ciclos das manchas estavam com máximos muito altos, porque daí fica mais fácil, mais frequente, a gente enxergar manchas sem ajuda de instrumentos ópticos. Né? Tanto que esse período aqui, de 1100 principalmente, a 1300 aproximadamente, é conhecido como o grande máximo, assim como teve os mínimos de Maunder e de Dalton, e parece que ao redor de 1550, antes do mínimo de Maunder, também ocorreu um mínimozinho menor, chamado mínimo de Sperer, mas como não havia ainda um patrulhamento sistemático do comportamento das manchas solares, essas alterações de periodicidade mais antigas, elas são mais difíceis, né, de estabelecer. Bom,
O patrulhamento das manchas começou já na época do Galileu, começou antes. Sim. Em 1843, foi introduzido o chamado número relativo de manchas solares. O Rudolf Wolff foi o astrônomo que propôs uma maneira de contar as manchas solares. Ou seja, não era só apontar o telescópio para o Sol e contar quantas manchinhas, quantos pontinhos pretos tinha por lá. Ele propôs que o número relativo fosse dado por uma equação desse tipo aqui, uma constante que multiplica 10 vezes o número de grupos mais o número total de manchas. Normalmente essa constante tem valor sempre próximo de 1. G é o número de grupos que eu vejo que tem de manchas solares, e F é o número total de manchas solares. Sendo que nesse critério aqui, se eu tiver uma mancha solar isolada, ela conta como se fosse um grupo, tá? Então, tem que ter esse detalhe em mente. Normalmente, quando se dá esses gráficos da quantidade de manchas solares em função do tempo, está se plotando, na realidade, o número relativo de Wolff, e não simplesmente um número simples de manchas visíveis na superfície do Sol. Por que ele introduziu esse sistema do número relativo? Porque, basicamente, é uma característica do desenvolvimento das manchas solares que elas aumentem de número com o passar dos dias. Surge um grupo com 1 ou 2 manchas, daqui a pouco já tem mais 3 ou 4, e dali a uma semana pode ser que tenha 1 dúzia de manchas naquele grupo, depois elas começam a diminuir. Então, ele propôs esse número relativo para considerar essa tendência ao crescimento que as manchas solares apresentam. Um outro detalhe que a gente tem que introduzir aqui também, antes de narrar as nossas observações, é a classificação quanto à forma das manchas solares. Existe uma classificação chamada Classificação Internacional de Zurique, que foi proposta em 1947, pelo Waldemeier, que foi um dos grandes estudiosos de manchas solares do século XX, e ele fez isso baseado na modificação de um esquema anterior proposto por um jesuíta, um jesuíta francês, chamado Corte, e que publicou um trabalho em 1901, na revista Astrophysical Journal. E o Waldemeier publicou o artigo dele numa revista, aliás, no Boletim do Observatório de Zurique, lá em 1947. Eu, ontem, inclusive, imprimi, que coisa, né? Como é fácil, né? Um artigo do Astrophysical Journal, ano 1901, entra na internet, pede no Google, aquele que tudo sabe, tudo vê, tudo nos diz, tudo nos dá. Está aí o artigo. Ó. Meus amigos e minhas amigas, no tempo que a gente... Mensagem recebida, meu amigo. No tempo que a gente fazia esse trabalho de observação solar, era uma dificuldade para conseguir um artigo desse. Você ia na biblioteca e não tinha, aí tinha que localizar uma biblioteca em algum outro lugar do país ou do mundo onde havia, e encaminhar um pedido de uma cópia, né? Tinha uma coisa chamada Komoot. Não sei se alguém aqui chegou a usar, ainda existe o Pai Tiago, existe o Komoot ainda? O Pai Tiago está dizendo que não conhece, e ele é relativamente antigo. Existe? Ainda existe? Pois é, mas nem sempre consegue, né? Pois é. Hoje em dia... Pois é. Bom, como é que é essa classificação das manchas de acordo com o Waldemeier? É uma sequência de letras, A, B, C, D, E, F, G, H, J, onde
surge uma mancha muito pequena e ela vai crescendo, vai formando um grupo cada vez mais complexo e depois começa a envelhecer, a regredir e finalmente desaparece. Então, por exemplo, na classe A, nós temos um poro pequeno ou um grupo de poros, manchas que não têm penumbra. Na classe B, pode ser que já tenhamos um grupo mais desenvolvido de poros, com vestígios de penumbra. Uma mancha, entre aspas, adolescente, que já formou uma penumbra, mas ainda não está em estado adulto, e pode estar acompanhada de poros ao seu redor, é uma mancha do tipo C. Uma mancha do tipo D é uma mancha adulta, bem estruturada, com penumbra e umbra bem definidas. A classe E, na verdade, já se refere a um grupo adulto de manchas, bipolar, porque ele tem duas manchas dominantes e outras manchinhas menores ali ao redor. Também tem penumbra. O ápice de desenvolvimento é atingido na classe F, onde nós temos um grupo bipolar, maior, irregular, maduro, com penumbra, e que pode, inclusive, pela dimensão das manchas, atingir visibilidade a olho nu. Classe G, classe H e classe J, então, já são as classes em que as manchas estão em degeneração. Classe G, mancha bipolar, em degeneração, a penumbra começa a se tornar imprecisa. Classe H, uma mancha com poucos poros e umbra velha. Já não tem mais estrutura bipolar, ela é monopolar, é só uma mancha dominante. E na classe J, uma mancha isolada, monopolar, cada vez menor, em degeneração, eventualmente a penumbra desaparece, ela se torna um poro de novo, e o poro, em questão de um dia ou dois, desaparece completamente. Aqui tem para vocês terem uma ideia, né, do aspecto médio, típico, dessas diferentes categorias de manchas solares. Lá em cima, A e B, praticamente só poros, C e D já são manchas que têm penumbras, os grupos basicamente ficam restritos principalmente a classe E e a classe F. Na classe F nós temos os grupos mais complexos, mais desenvolvidos, e as classes G, H e J, marcando a degenerescência já dentro do ciclo de vida de um grupo de manchas solares. A gente usava essa classificação diariamente quando fazia a observação solar, né, para classificar cada um dos grupos que estava visível na superfície do Sol. Em 1966, foi introduzida uma classificação um pouco mais detalhada, por sugestão do Macintosh, que é outro grande físico solar do século XX, e essa classificação é uma classificação baseada na atribuição de 3 letras, onde a primeira letra, escrita sempre em maiúscula, nada mais é do que as classes de manchas solares do Zurich, que nós vimos no slide anterior. Ele chama de classe modificada de Zurich. Na verdade, ele tirou a etapa G e a etapa J, ele tirou fora, né? Mas as outras etapas ele manteve. Ele propõe acrescentar 2 outras letras minúsculas na classificação mais detalhada de cada grupo. A segunda letra leva em conta o aspecto da penumbra da mancha maior visível em cada grupo. Então, se a mancha é muito pequena, praticamente não tem penumbra, é um poro, atribui a letra X, uma penumbra incipiente, a letra R, uma mancha já com penumbra, uma mancha dominante com penumbra bem desenvolvida, tipo S. Notem que aqui a penumbra é bem desenvolvida, mas relativamente simétrica. Aqui ela é bem desenvolvida, mas já tem uma assimetria. Então, aí ele atribui a letra A, né? E aqui já uma penumbra com estrutura interna, H, e uma penumbra muito grande, né? Normalmente envolvendo 2 ou mais núcleos de umbra, a categoria K. Normalmente a extensão de uma mancha do tipo K é superior a 2,5 graus, medida sobre a superfície do globo solar.
E a terceira letra, também minúscula, ela é atribuída levando em conta a distribuição das manchas dentro de cada grupo. Uma mancha solitária, letra X, praticamente um grupo bipolar, só 2 manchas e praticamente nada mais, classe O. Um grupo maior, com manchas intermediárias entre os 2 polos principais, classe I. E a classe C, uma grande e complexa região de penumbra, envolvendo, além das manchas dominantes, muitas outras manchas menores secundárias que aparecem agrupadas. Tá? Então, essa é a classificação que o Mackintosh chegou a propor. A gente não chegou, eu não cheguei a usar muito essa classificação, eu usava só a classificação do Zurich, que basicamente era a atribuição da primeira letra. Cheguei a experimentar um pouquinho aquilo ali, mas não foi durante todo o período das observações. Bom, meus amigos, então, finalmente vamos ao nosso trabalho, né? O que nós fizemos naquela época. Em fevereiro de 1976, eu comprei o meu segundo telescópio, que era uma luneta, um telescópio refrator de 60 milímetros de diâmetro. E com aquele aparelho que eu já mostrei, eu trouxe inclusive numa oficina anteriormente, com aquele aparelho eu comecei à noite a fazer um reconhecimento sistemático do céu. Observei, no decorrer de 8 anos, 82 das 88 constelações oficiais, que são as constelações visíveis, desde a latitude de Porto Alegre, onde eu morava. E durante o dia, a partir de outubro, novembro de 1976, comecei a fazer um acompanhamento mais ou menos diário, sempre que tinha sol, sempre que o tempo estava aberto. E prossegui fazendo esse procedimento de contagem diária de manchas solares até 1987. Fechou praticamente um ciclo completo, né? Como eu mostrei lá no gráfico, o ciclo número 1. Então, o que a gente fazia? A contagem, a determinação do número relativo de Wolf, diário, a classificação das manchas e dos grupos de manchas, de acordo com o esquema de Zurich, que nós mostramos aqui. No fim do mês, a gente fazia um resumo mensal. No fim do ano, a gente fazia um relatório anual. Tá? O instrumento usado era, como eu disse, então, esse telescópio refrator de 60 milímetros, que eu tenho até hoje guardado com muito carinho e que, de vez em quando, ainda até utilizo. 900 milímetros de distância focal, através de uma técnica chamada projeção. Porque é interessante mencionar, não só para quem está presente aqui, né, mas, eventualmente, para quem venha a assistir essa palestra no YouTube, etc., que é extremamente perigoso observar o Sol. Não se deve olhar para o Sol, não se deve apontar um binóculo para o Sol, não se deve apontar um telescópio para o Sol, jamais. Isso tem que ser insistido. Como é que a gente pode observar o Sol com segurança? A técnica mais segura, mais indicada, mais barata, inclusive, é essa aqui, ó. A técnica da projeção da imagem proporcionada pelo telescópio num anteparo, onde eu posso, então, colocar uma folha de papel e marcar a posição das manchinhas que estão aparecendo na imagem do Sol. Esse é o método que a gente usava. Para aumentar um pouquinho o contraste da imagem, a gente botava um pano assim por cima, para escurecer um pouquinho mais, né, para facilitar a visualização das manchas. Quem compra telescópio hoje em dia, às vezes vem junto um pequeno filtro escuro que a gente atarracha aqui na ocular do telescópio.
esse filtro, meus amigos, deve ser jogado na lata do lixo. Ou então guardado para ver o sol assim a olho nu, né? Fecha um olho, bota o filtro na frente do outro olho para enxergar o sol. Mas jamais através do telescópio. Por quê? Porque a luz solar está concentrada ali no foco junto ao ocular. O calor ali é extraordinário e o vidro do filtro pode rachar sem aviso prévio e expor o olho de vocês a uma dose cavalar de radiação solar. É lesão oftalmológica irreversível. Então, isso é muito perigoso. A única categoria de filtro solar segura é aquela que você põe lá em cima, na boca do telescópio. Então, tem que ser um filtro grande, né, que bloqueia toda a abertura do telescópio. Existem filtros seguros para você colocar lá em cima, e aí você pode olhar aqui tranquilamente através do telescópio. Mas esses filtros são caros, mas dá para conseguir. Tá? Outro cuidado que a gente tem que ter também, e é interessante insistir, é com essa luneta de mira, também chamada luneta de busca, ou buscadora. Para a observação do Sol, o conveniente é que você até retire esse pequeno telescópio do aparelho principal. Ou então, feche completamente as aberturas, para evitar que, num momento de distração, você pega e olha através da luneta buscadora, o que também vai causar prejuízo para o olho. Então, tem que ter cuidado também com a buscadora. Como é que faz para apontar o telescópio para o Sol? A gente afrouxa os parafusos da montagem e move o tubo, observando a sombra que o tubo projeta no chão. Quando o telescópio estiver apontado para o Sol, a sombra do tubo no chão, ou projetada, aqui vocês estão vendo, ó, projetada nesse anteparo que faz sombra, né? Essa sombra do tubo é perfeitamente circular. Essa é a maneira fácil de apontar um telescópio para o Sol. Então o cara fica ali, mexendo o telescópio, olhando a sombra. Quando a sombra for bem redondinha, pronto, está apontado para o Sol. Então essa é a técnica de projeção. A nossa metodologia era a seguinte, ó. Diariamente, né, sempre que as condições meteorológicas permitiam, por volta das 15 horas ou 18 horas, em horário da Inglaterra, o chamado tempo universal, a gente apontava o telescópio para o Sol, botava uma folha de papel em cima da prancheta de projeção e marcava com lápis ou caneta todas as manchinhas que apareciam no disco do Sol. Depois a gente classificava essas manchas de acordo com a classificação de Zurich e já dentro de casa fazíamos o cálculo do número relativo de Wolf. Basicamente esse era o trabalho. No fim do mês a gente fazia um resumo, né? Normalmente uma folha, uma espécie de um boletim, e também se determinava a média aritmética do número relativo das manchas solares. Na época, esses resultados eu remetia para uma série de entidades. Por exemplo, a Liga Ibero-Americana de Astronomia, que tinha sede na Venezuela, a União Brasileira de Astronomia, a Sociedade Astronômica Rio-Grandense, que era lá em Porto Alegre, que eu tinha fundado com outros colegas, o Observatório do Capricórnio, em São Paulo, que era dirigido pelo professor Gianni Colini, que observou o Sol, não me lembro agora, mas seguramente por mais de 30 anos. Então, não se admirem muito, não, com o fato de eu ter observado o Sol por 11 anos, porque o professor Nicolini cobriu
creio que cerca de 3 ciclos completos de manchas solares enquanto viveu, né, e realizou essas observações. Tinha o Observatório do Peral, lá em Minas Gerais também, o Clube Estudantil de Astronomia, lá em Recife, a Sociedade Brasileira dos Amigos da Astronomia, em Fortaleza, a Divisão Solar da Astronomia Sigma Octante, na Bolívia, a Unione Astrofili Bretiani, na Itália, e a Associação Astronômica de Sabadell, na Espanha. Então, esses resultados eram mandados mensalmente para essas instituições. Quando a gente diz assim, eram remetidos, né? Não é assim que nem a gente remete hoje, né, meus amigos, por e-mail, ou por WhatsApp, ou por qualquer outra coisa. Não, era feito cópia, xerox, tinha que botar dentro do envelope, tinha que endereçar o envelope, tinha que ir até o correio, comprar selo, lamber o selo, botar o selo no envelope, né, mandar e esperar 15 dias, 1 mês e tal, para que chegasse lá no destinatário, né? Era assim que funcionava naquela época. Época boa por um lado, né, e ruim por outro, né? Bom, aqui essa imagem não está muito boa, mas se vocês quiserem olhar depois, no final da apresentação, eu tenho aqui 2 pacotes de desenhos, de fichas diárias de registro de observação solar. Uma do ano de 1980 e a outra do ano de 1985. Quem quiser olhar depois pode olhar. Mas a gente tinha uma ficha como essa aí, onde era registrado lá, né, o nome do observador, a data, a hora em tempo universal, o número da observação no ano, o instrumento usado, e aqui tinha um gabarito, um disco com 100 milímetros de diâmetro, onde a gente marcava a posição do eixo do Sol, e o ângulo era obtido a partir da consulta de anuários astronômicos, que eram livros que eram publicados a cada ano com essas informações, e então a gente marcava as posições das manchinhas sobre a superfície desse disco. Traçando o eixo norte-sul, a gente traçava também a linha do equador do Sol, contávamos quantos grupos estavam presentes ao norte da linha do equador, quantos grupos ao sul, quantas manchas ao norte, quantas manchas ao sul, número total de manchas, número total de grupos, e um número relativo que era 10 vezes o número de grupos acrescido do número de manchas. E esses dados eram anotados aqui embaixo. Do lado era feita a classificação, cada grupo era numerado, e se colocava a descrição com a letra indicativa do esquema do Zurich. Tá? E isso era feito diariamente, ao longo de 11 anos. Aqui tem uma ampliação, né, dessa ficha anterior, data de 23 de junho de 1980, 15 horas e 30 minutos, horário brasileiro. Isso foi na época do máximo do ciclo 21, então vocês vejam que tinha bastante grupos, né? Aqui, ó, grupos relativamente extensos aqui, cruzando o meridiano do Sol, alguns grupos menores, manchas isoladas. Naquela época dava trabalho contar essas manchas e desenhar, inclusive, né, porque o Sol estava bastante manchado, né? Nas épocas de mínimo, era comum passar 30, 45 dias sem aparecer uma manchinha no Sol. Então, daí era fácil, né? O cara chegava ali, apontava o telescópio, está tudo branquinho, não tem nada, vamos embora, né? Mas nos períodos de máximo, 1979, 1980, 81, 82, a quantidade de manchas a cada dia era grande e a gente perdia de 20 minutos a 40 minutos até conseguir desenhar e contar tudo direitinho, né? A pergunta ali, o que é o croquis 100 milímetros? O croquis é o desenho do Sol, é o gabarito. Tá? O diâmetro desse gabarito era 100 milímetros. Isso serviria para estimar, por exemplo, o tamanho aproximado real desses grupos, né?
Porque se o diâmetro mede 100 milímetros, e a gente sabe que o Sol tem cerca de 1.400.000 quilômetros de diâmetro, aí você pode estabelecer a escala, né? 1 milímetro são tantos milhares de quilômetros, e aí dá para ter ideia da extensão aproximada de cada grupo que estava presente, né? É para dar ideia da escala do desenho, né? Aqui tem um exemplo de um boletim mensal, né? Esse no caso do mês de maio de 1985. Esse formato aqui a gente estava usando o formato que os astrônomos lá do Observatório Nacional do Rio de Janeiro utilizavam para o registro de observações solares. Mas eu introduzi algumas modificações, né? O formato básico é o do Observatório Nacional, mas eu introduzi algumas modificações. Basicamente, aqui tinha o dia do mês, né? A hora da observação em tempo universal, a qualidade da imagem era uma escala de 1 a 5, eu acho que deve ter isso por aqui em algum lugar. Aqui, ó, qualidade da imagem solar na observação, escala. 1, muito ruim, 2, ruim, 3, regular, 4, boa, 5, excelente. Isso levava em conta, basicamente, 2 parâmetros. A estabilidade da imagem, porque às vezes a atmosfera estava muito turbulenta e era como se a gente observasse o Sol debaixo d'água. Isso era difícil na hora de contar e de enxergar manchinhas muito pequenas, isso prejudicava a precisão da contagem. E também a transparência, porque às vezes o céu estava bem limpinho e outras vezes tinha um véu de nuvens do tipo cirrus, por exemplo, né? Então, levávamos em conta a estabilidade da imagem e a transparência do céu para atribuir esse valor. Aí depois vinha o número de grupos, o número de manchas, o número relativo, que é 10 vezes os grupos mais as manchas. Aqui, por exemplo, ó, 1 vezes 10 dá 10, mais 4, 14. Tá? Número de grupos ao norte do equador do Sol, número de grupos ao sul, número de manchas ao norte, número de manchas ao sul do equador do Sol. Nessa linha aqui de baixo, as médias mensais, média da qualidade de imagem, média do número de grupos, média do número de manchas, média do número de Wolf, média de grupos ao norte, média de grupos ao sul, média de manchas ao norte, média de manchas ao sul do equador. Aqui embaixo, na outra linha, as somas, simplesmente. Soma total de grupos, total de manchas do mês, total de grupos ao norte, total de grupos ao sul, total de manchas ao norte, total de manchas registradas ao sul e o número de observações. E na coluna das médias aqui, MP significa a média prevista, o valor que tinha sido previsto para aquele mês, para o número de Wolf. No caso, 27, e a nossa medida deu 24,4. Né? Bonito isso, né? Está me batendo uma saudade agora desse negócio. Opa, temos uma pergunta. Tiago, por gentileza. O Horácio? Acho que sim, acho que sim. Ele já estava aposentado. Pois não. Na equação ali do número relativo, por que foi desconsiderado o K? Porque na equação lá tinha, embora seja próximo de 1. O K, ele normalmente era usado igual a 1, e tu podia determinar, porque o K depende do observador e do telescópio que está sendo usado, do local que tu está observando, das condições meteorológicas, etc. Então, normalmente, para tu saber o valor do K, a gente determinava uma estimativa do K para cada mês. E como é que a gente fazia isso? Confrontando o nosso número relativo com o número relativo oficial que era divulgado na época pelo Observatório de Zurique. Então, a divisão de um pelo outro dava o valor do K. Tá? E aí tu tinha o K determinado. Mas
A priori, tu usava K igual a 1. Né? Porque lá antes não disse como se conseguiu o K, só dizia que era próximo de 1. Próximo de 1. Obrigado. É que justamente se tu varia, por exemplo, o instrumento, se tu mantém um observador, mas varia o instrumento ou varia o local de observação, etc., já produziria alguma mudança. Mas a gente assumia que K era igual a 1, e depois, a posteriori, comparando os nossos números com os números do Observatório de Zurique, a gente determinava o K, e ele dava sempre próximo 1,02, 1,03, 0,99, coisas assim. Não se afastava muito do... pouca diferença. Aqui, meus amigos, tem... Nossa, como passa o tempo, hein? Puxa vida. Uma curva, que não é a curva completa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu jamais cheguei a plotar, eu tenho os dados, mas eu não cheguei a terminar essa curva aqui no gráfico, né? Esse gráfico vai de janeiro de 1977 até outubro de 1983. Mas eu tenho os dados até 87. A curva vermelha são os valores divulgados primeiro pelo Observatório de Zurique, depois o Observatório de Zurique passou para um instituto lá na Bélgica, a função de centralizar as observações solares a nível mundial. Então, eles recebiam dados de número relativo de N observatórios no mundo inteiro e calculavam a média oficial, digamos assim, de cada mês. São esses pontos vermelhos que a gente uniu traçando a curva vermelha. Os pontos em azul são os pontos das minhas observações. Cada um desses pontos é a média de um mês de observações, tá? Mas até que está parecido, né? Até que está parecido. E o máximo teria ocorrido ali por meados de 1980, mais ou menos. Eu chamei de a conexão alemã. Em 1979, eu recebi uma carta. Eu até fui procurar lá nos meus arquivos, está aqui a carta, para vocês verem que eu não estou atochando, não, está aqui a carta, datada de 15 de julho de 1979, existe um observatório lá na Alemanha, na cidade de Paderborn, que também é especializado em monitoramento solar. Eles têm um programa chamado Intersol. Com grata satisfação, anteontem eu fui procurar na internet, e está lá o site deles, continua funcionando, o programa de observação solar, inclusive, continua funcionando, e eles me convidaram, na época, para integrar a equipe que eles tinham espalhada pelo mundo todo, para fazer o monitoramento da quantidade de manchas. Só que eles usam um critério diferente, é o chamado número de manchas solares de Paderborn, que não é igual ao número relativo. O índice do programa Intersol é definido dessa maneira aqui, ó. É um número que você obtém somando GR mais GRFP, mais GRF, mais EFP, mais EF. O que quer dizer cada uma dessas coisas? GR é o número de grupos de manchas solares. Mas aqui tem um detalhe. Para ser considerado um grupo, tem que ter no mínimo 2 manchas. O Wolff considerava uma mancha isolada contando como um grupo. O Paderborn não considera assim. O GRFP é o número de manchas com penumbra pertencentes a um determinado grupo de manchas solares. GRF é o número de manchas sem penumbra que fazem parte de algum grupo. EFP é o número de manchas com penumbra que não pertencem a nenhum grupo,
Se eu vejo uma mancha lá com penumbra e não tem nenhuma outra perto dela, é uma mancha isolada. Daí ela vai contar aqui no EFP. E o EF é o número de manchas sem penumbra que não pertencem a nenhum grupo. Por exemplo, um poro isolado, né? Então, eles, na época, tinham um formulário padrão também, né, onde a gente botava o dia, a hora, em tempo universal, o número de grupos, número de manchas, com penumbra e sem penumbra pertencentes a grupos, e o número de manchas com penumbra e sem penumbra pertencentes a grupo. Tinha uma escala também de 1 a 5 para estimar as condições, e aí a gente observava e mandava para eles todos os meses também. A partir de 1979, aceitando o convite deles, eu passei a fazer a contagem de manchas por esse critério diferenciado. Então, contava da maneira usual, calculando o número relativo de Wolff, e também depois fazia a contagem para o programa do Intersol, né? E lá no site deles, eu fiquei muito satisfeito de ver que ainda hoje tem observadores brasileiros que participam do programa Intersol. O Walter Maluf, lá de Campinas, que eu conheço pessoalmente, uma pessoa maravilhosa, e uma menina chamada Lucimere Vargas, da cidade de Além Paraíba. Além Paraíba fica aonde, hein? Não sei se é no Rio de Janeiro, ou em Minas Gerais, ou em São Paulo, enfim, talvez em outro estado, mas cidade de Além Paraíba. E aqui tem a curva do índice do programa Intersol para o ciclo 21, que eu baixei também lá do site deles, e de repente me dei conta que no meio dessa curva tem observações que eu fiz, né? Porque eu comecei, a curva vai de 1977 até 1987, praticamente todo o ciclo 21, a curva do número do Intersol, né, é aquela curva em marrom, a curva em azul é a curva suavizada, e depois as outras curvas ali, a amarela é o número de grupos, a curva preta é o número de manchas com penumbra pertencentes a grupo, a vermelha é o número de manchas sem penumbra, que fazem parte de grupos, essa curva roxa é as manchas com penumbra isoladas, e a curva azul, bem fraquinha, é as manchas sem penumbra isoladas. Eles determinaram o máximo em maio de 1980, com um número médio de 103,38, e o mínimo em janeiro de 1987, com um número de 1,17. A partir aqui de 79, né, da metade de 79 para lá, modéstia à parte, essa curva foi construída também com o meu aporte, apesar de que muito humilde, né, porque era uma equipe muito grande de pessoas que observavam, né. Era isso, meus amigos. Vocês temos alguma pergunta, algum questionamento? Pois não? Tem o DJ e depois o menino lá atrás ali. Teste. Fala, DJ. Professor, a minha pergunta pode parecer um pouco, bom, completamente ignorante, mas uma coisa que eu não entendi. Por que se faz essa média de inúmeras observações de vários observadores ao redor do mundo? Eu fico ingenuamente pensando, não seria mais fácil apontar uma câmera digital para o Sol e ele fará a contagem e vai gerar automaticamente o NR. No sentido, como eu entendi, existe um quantum subjetivo dessa contagem. Né? Bom, por isso mesmo, né? Na época não se usava uma câmera, por exemplo, em órbita monitorando o Sol para determinar o número relativo.
Hoje em dia até já se faz isso, né? E no próprio observatório, onde você vai observar o Sol, você pode pegar e capturar uma imagem e em cima dessa imagem contar as manchas e estabelecer um número relativo, né? É assim que se trabalha hoje, acredito eu, modernamente, em todos esses observatórios que fazem parte da rede internacional. É importante que tenha observatórios em diferentes lugares, porque aí dá para cobrir 365 dias por ano. Se está nublado o tempo num observatório, no outro tem sol e os caras contam as manchas, né? Então, é necessário ter observatórios espalhados em diferentes pontos do globo terrestre para garantir que se observe o Sol 365 dias por ano, né? O que um observador sozinho só não faz. Se eu fosse retomar esse trabalho hoje, eu simplesmente obteria uma imagem do Sol, uma imagem digital, e faria a contagem, a determinação do número relativo, da distribuição de manchas, a classificação dos grupos e tal, baseado naquela imagem, né? Ou seja, não faria de novo desenho numa folhinha de papel, que depois seria passado a limpo e tal, né? Como era feito antigamente, né? Eu tinha 3 observações rapidinhas. Uma é o seguinte, por curiosidade, como é que o senhor fazia o tracking do Sol com aquele... o acompanhamento da movimentação do Sol naquele... O telescópio não tinha motor, a gente tinha que reposicionar constantemente com alavancas de movimento fino, né? E aí a gente ia marcando a posição das manchinhas, até que todo esse trabalho de mapeamento tivesse concluído. Última coisa. Tinha que fazer a imagem do Sol coincidir com a imagem do croquis no papel para marcar, né? Claro que a imagem deslocava um pouquinho, aí você corrigia com as alavancas a posição da imagem sobre o croquis de novo e continuava marcando, né? Num telescópio com motor de acompanhamento é mais fácil, porque aí a imagem fica sempre em cima da posição do desenho, e aí ela não se mexe, aí você vai simplesmente marcando a posição das manchas. O senhor estava comentando sobre as formas de observação do Sol, o filtro 14 para soldador, está valendo ainda? O filtro número 14, ele é mais recomendado para quem quer ver eclipse do Sol, né? Assim, sem muito compromisso com qualidade de imagem, porque a qualidade de imagem desses filtros geralmente não é boa, né? Eu nunca experimentei um filtro 14 para fazer contagem de manchas solares, mas tenho a impressão de que não obteria uma qualidade de imagem muito boa. Então, ficaria difícil contar, especialmente distinguir e contar as manchas muito pequenas, né? Tem outro menino ali, Tiago. Bem, professor, algumas perguntas minhas que eu tinha, o professor já foi respondendo ao longo da apresentação, mas quando o professor falou do mínimo de Maunder, eu gostava de saber, já que o professor disse que algumas causas não estão bem esclarecidas ainda, eu gostava de saber quais são algumas sugestões que já têm a respeito dessa ocorrência do mínimo de Maunder. Algumas ideias sobre o porquê que teria ocorrido. O comportamento dessa variação das manchas a cada 11 anos, ela é devida ao comportamento das linhas do campo magnético do Sol. Porque o que acontece no Sol? O Sol ele tem um campo magnético, ele teria, digamos, em princípio, um campo magnético semelhante ao da Terra, onde as linhas saem de um polo e vão para o outro. Só que o Sol não gira como um corpo rígido. A região equatorial gira mais rápido do que as regiões de latitude intermediária ou as regiões polares. Então, o que acontece? As linhas de força começam a se deformar na região equatorial e giram mais devagar nas regiões temperadas e de alta latitude. Vai havendo um enosamento dessas linhas de campo magnético. E esse enosamento ele se comporta da seguinte maneira: forma-se uma espécie de um toroide de linhas de campo, cujo diâmetro é variável. Esse toroide afunda dentro do Sol e emerge com essa periodicidade de 11 anos. Quando isso acontece, quando as manchas, então, quando o toroide aflora ao nível da fotosfera, a gente está chegando num máximo de manchas solares,
entende? Então, alguma alteração na estrutura do campo magnético solar deve ter contribuído para não haver mais essa periodicidade, né? Então, o mínimo de Maunder estaria relacionado com alguma alteração no campo magnético do Sol, mas qual teria sido a origem disso não se sabe ao certo. Bem, a outra questão é qual é, ou seja, o impacto prático destas observações, destes registros, no caso? Bom, tem uma questão muito interessante, né? Porque associado com esses grandes grupos de manchas solares, que são mais frequentes nas épocas de máximo do ciclo solar, existem as chamadas erupções solares, né? Que são explosões de plasma, de gás ionizado, que são atiradas para o espaço. Essas linhas de campo que viajam de uma mancha para outra num grupo de manchas solares, às vezes se arrebentam, e isso permite o escape do plasma do nível da fotosfera para o espaço. Então, uma nuvem dessas de partícula carregada se propaga pelo espaço, chega na Terra, e parte dessas partículas que são eletricamente carregadas são capturadas pelas linhas do campo magnético da Terra e são canalizadas para a região dos polos magnéticos da Terra, que estão próximos, mais ou menos próximos, dos polos geográficos, embora não coincidam com eles. O que acontece aí? Essas partículas são aceleradas e nós temos a produção de correntes elétricas na alta atmosfera terrestre. Isso pode, por exemplo, danificar equipamentos em satélites artificiais, induzir sobrecargas em estações de distribuição de rede elétrica a nível superficial. Já houve situações, por exemplo, de blackouts. Teve um blackout no Canadá há muitos anos, gerado por atividade solar, uma tempestade solar que atingiu o campo magnético da Terra. E essas tempestades, elas são mais frequentemente associadas com a ocorrência de um grande número de manchas solares. Quando você vê um grupo de manchas solares muito complexo, tipo aqueles ali da classe F, do esquema de Zurich, é grande a probabilidade que, associado com esse grupo, ocorra alguma erupção solar. E essa erupção solar poderia chegar na Terra, causando interferências eletromagnéticas no nosso planeta. Causa também as auroras polares, né, porque essas partículas se chocam com as moléculas da atmosfera, excitam os elétrons ou ionizam elétrons nessas moléculas, e quando esses elétrons se recombinam, emitem luz, emitem essa energia que receberam sob forma de luz, e aí se produzem as auroras, normalmente próximos do Polo Norte e do Polo Sul, né? Então, há uma série de efeitos, né, que são gerados, que estão associados com a variação do nível de atividade solar. E um dos indicadores da atividade solar é justamente a quantidade de manchas solares. É um indicador óptico. Tem outros indicadores. Tem indicadores, por exemplo, na banda de raio-x, tem indicadores na faixa de rádio, tem um comprimento de onda, se não me engano, é 10,7 centímetros de comprimento de onda. Se você monitorar o Sol com um radiotelescópio, nesse comprimento de onda, sintonizado nessa frequência, você vai ter uma curva também na quantidade de energia emitida pelo Sol, que tem periodicidade de 11 anos. Tá? Então, existem outros indicadores da atividade solar, mas o indicador óptico da simples quantidade de manchas solares é o mais fácil de obter e de controlar, né? Rapidamente, a última. Eu trouxe uma situação prática do meu curso. Eu faço curso de Engenharia Cartográfica e Agrimensura, e às vezes a gente faz observações do Sol utilizando estação total para calcular, deixa eu ver aqui, azimuth verdadeiro, no caso. E existem algumas bibliografias que fazem a sugestão para que se use uma cartolina branca para fazer em frente da ocular da estação total. E tem alguns que falam de chapas de raio-x também, mas em atividade prática aqui na universidade a gente fez com chapas de raio-x, mas num período assim de observação
razoável, que foram por aí umas 15 horas e por aí em diante, só que nós não conseguimos observar, ou seja, a imagem não estava assim tão nítida. Então, eu pensei em fazer a sugestão para o meu professor para a gente usar cartolinas brancas, só não sabia se o professor tinha alguma experiência com esse tipo de situação que poderia mais ou menos esclarecer. Pelo que eu entendi, vocês precisam usar um filtro para visualizar o sol. Isso, um filtro. Bom, eu sugiro que vocês usem a chamada lente de soldador número 14, que é um pedaço de vidro escuro que você compra facilmente em lojas de ferragem e que se usa para ver, se recomenda para as pessoas, para os leigos até, né, observarem o sol quando tem eclipses e tal. Então, acho que resolveria o problema. No caso da cartolina branca, não seria uma boa ideia? Ou... mas você usa a cartolina branca exatamente como? Na verdade, ainda não usamos. É uma bibliografia que eu estava a ler que ele sugeriu cortar um pedacinho da cartolina, colocar na frente do equipamento, ou seja, e observar o sol. Eu creio que isso aí não é muito recomendado, porque a quantidade de radiação que passa por ali é grande, né? Claro. E se você vai trabalhar sistematicamente com isso, pode acabar gerando lesões oculares que são cumulativas com o tempo, né? Eu recomendaria uma lente de soldador número 14, eu acho que é a melhor opção. Mesmo a radiografia, o raio-x, ele deixa passar comprimentos de onda que a gente não vê, como, por exemplo, ultravioleta, às vezes também infravermelho, enfim, e isso prejudica a vista. Bom, vai ser a última pergunta, porque nós não temos mais tempo. Sendo bem breve, né? Primeiramente, boa tarde, obrigado, professor. Uma parte da minha dúvida foi respondida, que é sobre no que as manchas solares influenciam aqui na Terra, e essas manchas, elas são causadas só por razões internas, intrínsecas do Sol, ou coisas externas também? Não, só por motivos intrínsecos. E não é um privilégio do Sol, se sabe que grande quantidade de estrelas também exibem manchas, no caso são manchas estelares, né? Mas são completamente análogas às manchas solares, e algumas dessas estrelas têm manchas muito maiores que as manchas solares. Manchas, por exemplo, em alguns tipos de estrelas que ocupam frações imensas do disco da estrela, do globo da estrela, né? As manchas solares, mesmo no máximo, cobrem uma área muito pequena do disco solar, mas em outras estrelas as manchas estelares podem cobrir áreas bem maiores. Fico imaginando as Aldebaran, por exemplo, devem ser agressivamente maiores. E, só para constar aqui a informação daquele que está no alto e nos informa, o Google, Além Paraíba é Minas Gerais, divisa com o Rio de Janeiro. Ok, obrigado. Além Paraíba é de Minas Gerais, tá? É onde reside, então, a Lucimere Vargas, né, que é uma das colaboradoras atuais do programa Intersol. Ok. Então, agradeço a todos pela presença. Gostaria que, se alguém não assinou ainda a nossa lista, ali assinasse. É importante para a continuidade das oficinas. E uma boa aula para quem vai ficar em aula e um bom final de semana para todos.